Bom dia, alunos e alunas! Como é que vocês estão? Vamos lá começar mais uma aulinha virtual. A prof está esperando vocês aí do outro lado para aprendermos mais um pouco. E hoje, sobre o que será que nós vamos aprender? O que nós aprendemos na última aula, pessoal? Aprendemos a fazer uma reescrita. Como assim, prof? Vocês fizeram um texto na outra aula sobre o meio ambiente. E a última aula a prof ensinou a vocês como organizar o texto de vocês. Organizar ele como? Organizar ele com relação a parágrafos, acontecimentos históricos. Aprendemos que o texto deve ter no mínimo o que, pessoal? 3 parágrafos. E quando nós começamos um novo parágrafo, o que nós devemos colocar na primeira letrinha? Letra maiúscula. Isso mesmo. E quando nós começamos um novo parágrafo, quem é que lembra? Devemos sempre fazer o quê? Um recuo para a direita. Isso mesmo. E hoje? Então, hoje o que nós vamos aprender? Tudo isso que vocês aprenderam na aula passada, vocês fizeram o quê? Então, pessoal, fizeram uma reescrita. O que seria isso? Reescreveram novamente o texto que vocês fizeram na aula atrasada, porém colocando em prática as regrinhas de organização que vocês aprenderam. Vocês aprenderam sobre a estruturação do seu texto, a organização. E hoje, então, o que nós vamos aprender? Hoje, então, nós vamos aprender mais algumas regrinhas para nós podermos fazer novamente mais uma reescrita daquele mesmo texto. Dessa vez colocando em prática o que nós aprendemos na aula de hoje, juntamente com a da aula passada. Memorizaram, né? Mas o que então que está faltando? Já organizei meu texto, já arrumei ele todinho, organizei, aprendi sobre o parágrafo. O que será que mais que está faltando no meu texto? Eu acho que não está faltando aprender um pouquinho as questões sobre algo que vai dar sentido ao seu texto, algo que vai dar sentido às falas, às frases, algo que vai trazer uma entonação para o seu texto. O que será? Eu acho que nós estamos falando da pontuação. Hoje nós vamos aprender a pontuar corretamente o nosso texto, para que ele não perca o sentido da verdadeira intenção que nós queremos expressar. Isso mesmo. Mas para que, professora? Vamos pensar então, para que é que serve os sinais de pontuação? Para quê? Como assim? Entonação? Vamos aprender então? Professora, sinais de pontuação, será que ele veio para complicar a minha vida? Também, pessoal, também. Mas não é só para isso não, gente. Para que surgiu a tal do pontuação? Para que as pessoas inventaram isso? Então vamos pensar assim. Quando você nasceu escrevendo ou falando? Ou melhor, chorando, né? O que vocês fizeram primeiro? Primeiro vocês o quê? Choraram para os médicos, certo, pessoal? Isso mesmo. E depois de algum tempo, você aprendeu a ler e a escrever. Algum tempo depois de você ter aprendido primeiro a fala, nasceu chorando, depois aprendeu a falar e só depois aprendeu a escrita. A pontuação
ela vem para auxiliar na escrita. Isso mesmo. Quando vocês aprenderem a escrita, junto da escrita, o que vem lá juntinho? A pontuação. Ela vem para auxiliar na escrita. Mas no que da escrita, professora? Na intenção da fala, pessoal. Isso aí. Na intenção da fala. Vamos ver aí o que está falando o nosso quadro? Vamos ler então? A escrita vem para representar a fala e a pontuação vem para auxiliar a escrita nas intenções da fala. Isso aí! Mas... deixa eu colocar uma musiquinha aqui, ficar animadinho. Isso aí. Mas... como assim nas intenções da fala? Veja, quando a gente fala, a gente não fala somente com a boca, professora. Vocês falam somente com a boca? Não, né? Senão fica difícil a pessoa entender, né? Você fala com a boca sem movimentar? Não, a gente faz um monte de movimento, né? Mexe os braços, mexe o corpo, movimenta o rosto, faz expressões. Então, tudo isso, todas as partes do corpo ajudam a fazer essa comunicação. Várias coisas, não só fala, ó. Deixa eu olhar pra você, ó. Deixa eu olhar. Só aí você já entendeu, não já? Pois é. As partes, nós como os movimentos da comunicação oral, tudo isso ajuda na comunicação. E quando eu trago a pontuação? A pontuação serve para quê, pessoal? A pontuação, ela serve para isso também, para ajudar na intenção da fala. Isso aí, porém na escrita. Na fala, inclusive na fala a gente consegue fazer o que também? Usar uma coisa chamada o quê? Entonação de voz. Se na oralidade eu falo assim, menino, desce daí. Você já foi lá? Olha aí na oralidade. Como que eu vou colocar essa entonação na escrita? Como que eu vou fazer isso na escrita? Como que eu vou passar isso para o papel, essa entonação de voz? Eu posso falar uma coisa mais baixinha, né? Ou eu posso falar uma coisa muito brava, né? Mudando meu tom de voz. Então, na hora que eu vou fazer isso na escrita, eu vou fazer isso através das pontuações. As pontuações é que vão trazer essa entonação de voz. As pontuações é que vão auxiliar nessa entonação. Eu vou fazer uma pergunta. Você casou? Tô perguntando. Aí eu colocarei assim. Você casou? Como é que você sabe que eu tô perguntando? Vou colocar o que lá? Interrogação. Ou eu tô afirmando, você casou. Ponto final. Entendeu? Onde entra a pontuação aí? Na entonação da escrita. Na oralidade eu tenho diversos meios. Movimento, gesto, entonação de voz. Brava, feliz, séria, afirmando. Na escrita eu tenho as pontuações. Viram só a importância das pontuações? Se eu dissesse assim, olá, tudo bem? Escrito, olá, tudo bem? Interrogação. Já pensou se eu tivesse que falar assim com você? Anunciando o sinal de interrogação? Que eu estou usando para sinalizar a minha pergunta? Bom, a gente não precisa fazer isso, né, pessoal? Na nossa comunicação oral, né? Não precisamos fazer isso.
a gente percebe que o outro está falando conosco por causa da nossa entonação. Bravo, calmo, feliz. E na escrita, então hoje a gente vai falar de um recurso que ajuda a reforçar essa entonação na nossa escrita. Tá, mas como é que na escrita eu vou fazer isso, professora? Como, professora, que eu vou ficar braba na escrita? Eu vou ficar feliz, eu vou afirmar, eu vou perguntar. Como? Muito fácil, pessoal. Pela pontuação. Deixa a professora rolar o slide aqui. Pelos sinais de pontuação, pessoal. A pontuação, ela ajuda a criar essa tensão da fala. Ainda não vai ser a mesma coisa, né? Porque a nossa fala, como eu disse, eu uso meus movimentos, a minha entonação. Os recursos, eles são muito mais amplos, né? Movimento, tons de voz. Então, claro que na oralidade eu tenho muito mais recurso. Mas na escrita, nós temos a pontuação. A pontuação, ela vai auxiliar nas intenções da minha fala. E os sinais de pontuação, eles são fundamentais para uma boa escrita, uma escrita coerente, uma escrita coesa, levando o quê, pessoal? Levando sentido para quem vai ler o meu texto. Porque senão, vai virar um amontoado de palavras, a pessoa não vai saber que mensagem que eu estou querendo passar, qual é a minha intenção. A pontuação, ela vai ser utilizada, seja para organizar uma lista, seja para transmitir qualquer outro tipo de significado importante na condução do seu texto, seja por meio de um diálogo, seja por meio de parágrafo, ou seja por meio de títulos. A pontuação, ela vai ter o seu papel importante na escrita. Começando a falar de pontuação, olha só que interessante, pessoal. Eu gosto de fazer, geralmente eu falo em pontuação, eu gosto de fazer uma pequena reflexãozinha sobre pontuação. Por exemplo, quando eu falo de pontuação, eu penso, a pontuação, ela tem um monte de regra, professor. Eu não consigo gravar todas as regras. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou aprender? É muito extensa, professor. Mas se você pensar que a pontuação, ela pode auxiliar na mudança de sentido e das intenções, talvez isso já facilite para você a escrever alguma coisa e a pontuar adequadamente. Só por aí já é um ponto de partida. E para nós começarmos a falar sobre pontuação, para relaxar e para abrir um pouco o nosso entendimento, vamos ver aí uma historinha infantil aí sobre pontuação? Bora lá! A Casa das Pontuações. Era uma vez uma casa onde moravam as pontuações, elas mesmas, aquelas que ficam no final das frases. Primeiro morava a Dona Exclamação. Ela mesmo, de tudo se admirava, com tudo se encantava. Então, se a frase é para chamar a atenção, colocamos a exclamação. Em seguida vem o senhor interrogação, cheio de dúvidas, curiosidades, querendo saber o porquê das coisas. Então, se a frase é interrogativa, perguntando algo, terminamos com a interrogação. Depois vem esses três carinhas aqui, que vivem juntos, o famoso 3 pontinhos, que se chamam reticências. Eles nunca acabam uma frase, deixam sempre algo no ar. Então, se a frase tem intenção de continuar, colocamos os 3 pontinhos. E por último, este aqui. Pensa numa pessoa que tem certeza das coisas. Quando termina a frase
e tudo foi afirmado, entra ele. Ponto final. Isso mesmo, é assim e ponto. Certo dia, as pontuações estavam olhando da janela e lá de longe eles viram algo. E logo o senhor, interrogação, com a sua curiosidade, perguntou: o que será aquilo? O senhor, reticências, com todas as suas dúvidas, disse: acho que é uma noiva. É isso e ponto final. Ele afirmou. Ai, meu Deus! Eu adoro noivas! Toda empolgada, disse a dona exclamação. As novas dúvidas foram surgindo. Por que será que ela está aqui? Foi logo no final o senhor interrogação, com as suas dúvidas de sempre. Veio para nos convidar para o casamento. É isso e ponto final. Já afirmou logo aquele que tinha certeza de tudo. Ai, meu Deus! Eu amo casamentos! Oh! Quem disse isso? Ela mesma, a dona exclamação, com toda a sua empolgação. Mas logo vem mais dúvida. Quem será aquela noiva? Perguntou intrigado o senhor interrogação. Parece que eu conheço, mas... Olha aí a frase sem terminar, culpa deles, o senhor, reticências. Aquela noiva eu conheço, é a professora Cris. E ponto final. Agora que vocês ouviram a historinha e viram um pouquinho aí sobre o uso das pontuações, agora a professora vai colocar para vocês uma frasezinha bem legal. Essa frase é a seguinte, vamos ler lá. Eu vou ler ela sem a vírgula, eu vou ler ela corrido. Ela não vai ter vírgula. Vamos ver lá no quadro, ó. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Vamos ler de novo, corrido? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Alguém entendeu a intenção dessa fala? O que essa fala quis dizer, na verdade? Não dá para saber, não é? Sabe por quê? Porque ela necessita aí de vírgula para mostrar a intenção dessa fala. Então, pessoal, se eu fizer uma pergunta aí bem interessante aí para as meninas aí do outro lado, né? Vou perguntar a ela que estão assistindo a aula aí com a Pro. Aí eu pergunto para vocês aí, meninas, onde é que vocês pontuariam aí essa frase, meninas? Onde é que vocês colocariam a vírgula? E aí, leram bem a frase? Eu acho que eu sei de onde vocês pontuariam. Vou ler então do jeito que as meninas colocariam a vírgula. Vamos lá, meninas? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Lá, ó, a segunda frase lá do meu quadro. Vírgula. Depois de mulher. Perceberam aí a intenção dessa segunda frase? Perceberam? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Viu a intenção que ela passou? Como que a vírgula passou aí? A intenção ela fala? E agora os meninos aí de plantão, os meninos que estão aí do outro lado.
Como é que vocês pontuariam essa frase, meninos? Onde é que vocês deslocariam, fariam o deslocamento dessa vírgula? Eu vou ler como é que vocês pontuariam então. Para onde vocês deslocariam essa vírgula aí na frase? Vamos ler lá o terceiro quadrinho, pessoal? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher... Não. Volta, apaga, volta. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Vamos ler novamente? Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Viu só? Como é que nós mudamos a intenção? Caramba, professora! Eu mudei a vírgula e mudei totalmente o sentido do texto, professora. Sim, claro! É isso que importa pra gente na pontuação. Saber qual a intenção daquele texto. E a vírgula, ela vai desempenhar esse papel na frase, esse papel importantíssimo na frase. Viu ali que na mesma frase eu mudei a posição da vírgula e então eu mudei a intenção da fala. Viu só a principal importância da pontuação? Coloquei a vírgula aqui, né? De acordo com os interesses das meninas. Teve um sentido. Desloquei a vírgula para lá para atender os interesses dos meninos. Mudei novamente o sentido. Gente, a pontuação ela é uma organização gráfica carro-chefe do seu texto. A organização lógica do seu texto, do seu texto escrito, pessoal, do seu texto escrito. Não estou falando de oralidade, estou falando da escrita. A organização lógica do seu texto, ela precisa ser marcada por meio da pontuação. Então, mudar de parágrafo, mudar de pontuação não é uma estética, mas é uma necessidade, é uma opção que vai depender ao quê? A organização lógica do seu texto. Isso mesmo. Você não vai usar, vou pôr a vírgula aqui que vai ficar bonitinho, vou pôr um pontinho de exclamação aqui para ficar bonitinho. Vai ser a organização lógica, para depender a estética, para depender a entonação, para expressar o sentido que seu texto quer dizer. É por meio da pontuação. Na fala, como eu disse, eu falo bravo, eu falo feliz, eu falo dando ordem, vá, e ponto final. Eu falo, ai, como está lindo, eu expresso minhas emoções. Eu falo com a mão, com os olhos, com a boca, com o movimento, eu pulo. Mas na escrita, eu uso a pontuação, pessoal. Eita, pontuação que traz um sentido, um significado grande para o meu texto. Então, aprendendo aí, mais uma dica para poder organizarmos o nosso textinho lá do meio ambiente. Vai anotando aí, vai colocando tudo na cuca de vocês, hein? E lembrando, não entendi. Fala de novo. Pausa o texto, volta o texto e ouça novamente. Ouça quantas vezes for necessário. Agora que nós aprendemos um pouco mais sobre a vírgula, vamos aprender outro ponto, sobre outra pontuação. Qual? Já sei. O ponto final, professora. Como eu vou usar ele? Onde? Qual momento e qual situação do meu texto? Vamos então falar do ponto final, pessoal? Gente, o ponto final é muito simples. Muito simples, fácil de aprender. É mesmo, professora? É facinho, ó. Limpe os ouvidos e preste atenção que você vai pegar facinho. Primeira coisa, no ponto final, eu uso ele numa frase declarativa. Eu declaro uma coisa, ponto final.
É uma afirmação? E essa afirmação pode ser positiva ou negativa, tanto faz. Fiz essa afirmação, ponto final. Maria foi ao baile, ponto. Maria não foi ao baile, ponto. Vamos ver o quadro ali com exemplo? Empregamos o ponto final quando pretendemos encerrar frases declarativas. Exemplo, preste atenção, ponto. Preste atenção, ponto. Certo? Professora, mas eu poderei colocar outro tipo de pontuação? Eu vou ir nessa frase aí, preste atenção, e coloco outro tipo de pontuação? Pode sim, pessoal, claro que pode. Desde que você mude a intenção do seu texto. Pode, mas a intenção também vai mudar. Se você quiser mudar a intenção do seu texto, você mude a pontuação. Por exemplo, preste atenção! E aí, que pontuação eu colocaria aí, pessoal? Uma exclamação, é claro. Preste atenção! Tô exclamando, eu tô falando, né? Muito bem. Na primeira fala, preste atenção lá em cima. Lá em cima, então, deixa eu pular meu slide aqui para acompanhando com vocês. Na primeira intenção, palavra que eu coloquei, preste atenção. Lá em cima, nessa primeira frase, eu só declarei, eu só afirmei, preste atenção. Então, ponto final. Então, veja, pessoal, que se eu mudo a intenção da frase, eu vou mudar a pontuação. Preste atenção. Preste atenção! Entendeu? Muda a pontuação. Eu mudei na oralidade, eu tô mudando, tô mudando a intenção. Aí na oralidade eu tenho diversos, né, aparatos. A mão, a expressão, tô brigando. Preste atenção! Quero passar para a escrita? Preste atenção, exclamação. Hoje eu tô falando preste atenção. Falei, afirmei só. Ponto final. Olha meu tom de voz. Preste atenção. Ponto final. Onde é mais que eu uso o ponto final, professora? Em frase imperativa. Aquela em que eu dou uma ordem. Olhe para mim. Ponto. Pega aquilo para mim. Pegue isso para mim. Ponto. Tudo afirmações imperativas que dão ordem. Ela que dão a ordem, ponto final, imperativa. É quando o que, pessoal? Quando eu dou uma ordem. Entendeu? Eu estou sendo imperativo. Eu estou mandando. Pega aquilo para mim. Olhe para mim. Entendeu? Olha o meu tom de imperatividade. Olha o meu tom autoritário. Estou mandando. Viram só? Um outro terceiro ponto. Onde mais que eu uso a vírgula? Em abreviações. Por exemplo, doutor, DR, ponto. Senhor, SR, ponto. Abreviatura de senhor, acompanhado de um ponto. Vou abreviar aí, professor. Prof, ponto. Abreviei, professora. Viu só? Como é simples o ponto final? Muito fácil, muito fácil de usar o ponto final, pessoal. Quem é que aprendeu aí sobre o ponto? Vamos partir para outro ponto? Outra pontuação? E depois do ponto final, então, a outra pontuação que nós vamos aprender é uma pontuação que é muito legal, muito recorrente também, muito usado. Sabem qual é? A exclamação. Olha que bonitinha a exclamação. Vamos aprender sobre ela? Veja bem, a exclamação tem qual ideia? O que é uma exclamação, gente?
eu vou fazer o quê para usar a exclamação? Exclamar, é claro. Mas o que é exclamar, professora? Como assim? O que é exclamar? Exclamar, gente, é uma surpresa, é chamar a atenção de alguma coisa. Eu vou usar a exclamação onde então, professora? Onde eu vou usar então? Numa surpresa? Numa felicidade? Numa indignação? Numa admiração? No susto? Tá vendo? Para representar aí essas entonações, essas reações, eu vou usar na escrita a exclamação. Exemplo. Preste atenção. Acabamos de ver lá em cima. Tá vendo? Mudei a intenção, mudei a pontuação. Lá em cima eu falei, preste atenção. Bom, agora eu falei, preste atenção. Ponto de exclamação. Mudei a intenção, mudei a pontuação. Geralmente eu vou encontrar muito pontuação nas narrativas, né? Onde tem falas lá, coloca lá o travessão, uma fala lá. Eu vou usar também eu vou usar na narrativa, eu vou usar para expressar emoção, para chamar a atenção. Geralmente eu vou usar ela em teatros, em peças teatrais, ela lá no enredo, ela vai estar escrita lá, né? Onde mais que eu vou usar? Onde mais que eu vou usar, então? Voltando lá, então, peraí, a prof. Então, toda vez que tem uma surpresa, eu vou usar a exclamação para demonstrar isso. Eu vou usar também, sabe onde a exclamação? Numa interjeição. Interjeição, profs. Psiu. Ei, ei. Oi. Ou. Interjeição. Cada expressãozinha dessa aí na interjeição eu coloco uma exclamação. Viu só? Sempre que você tem a intenção de chamar a atenção, expressar a emoção. Exemplo, gente, a Pro é sensacional. Exclamação, pessoal, entenderam? A exclamação é muito facinha de usar. Absorveram aí? Estão ligados? Bora para mais um ponto? Mais uma pontuação? E o sinal de interrogação, professora? Quando é que eu vou usar? Muito simples. Em questionamentos, em frases interrogativas, em perguntas. Então, qualquer pergunta que eu faça, eu vou colocar no final ponto de interrogação. Viu como é que é simples o ponto de interrogação? Qual o seu nome? Por que você veio aqui hoje? Por que você vai na frente do celular? Estudando, professora. Que bom, né? Por que você não presta atenção na aula? Ponto de interrogação no final. Viu só como é que é simples? Muito fácil usar o ponto de interrogação. Facinho, facílimo. Agora, um detalhe, pessoal, um detalhezinho importante que vocês talvez não sabiam. Eu posso estar usando ponto de interrogação e exclamação juntinhos. Como assim, professora? Junto, interrogação, exclamação? Juntos? Isso mesmo, juntinhos. Eu tenho um texto com diálogo. E o professor, o personagem se espanta. Questiona ao mesmo tempo. Espanto e questionamento. É mesmo? Ó, espantei, e perguntei. Vamos ver o exemplo? Então é você? Espantei porque
espantei porque eu vi a pessoa surpresa por ser ela e perguntando, é você? Você vai encontrar geralmente muito isso em narrativas, em história, em quadrinho, então vai encontrar demais. Agora em texto dissertativo não vai ter, tá, pessoal? Não vai encontrar, porque geralmente ela tá em diálogos. Entenderam? Facinho, facinho? Bora para outra pontuação? Então vamos lá estudar mais um sinal de pontuação e o último por hoje. O último sinal de pontuação que nós vamos falar hoje é 2 pontos. Não é 2 pontos, não é reticência, é 2 pontos em cima e embaixo. O sinal de 2 pontos, quando é que eu vou usar ele, pessoal? Eu vou usar ele quando eu vou, geralmente ele é utilizado para poder citar fala de alguém. Maria disse, 2 pontos. Você está lindo. Sobre o ato de ensinar, vírgula, Paulo Freire disse, 2 pontos. Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Como é que a Pro está inspirada hoje? Paulo Freire, o grande. Outro ponto, quando é que eu vou usar 2 pontos? Cima e embaixo, pessoal, não é do lado. Lembrando, 2 pontos, cima e embaixo. Esse é o sinal de 2 pontos. Para iniciar uma enumeração. Ontem eu fui ao supermercado e comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão, vírgula. Olha a vírgula aí, ó. Usando aí para separar também uma enumeração. Dar uma pausinha de um para outro. Feijão, macarrão, vírgula. Batata, vírgula. Ovos, vírgula. E mandioca. Ponto final. Viram só? Mas tem mais um pontinho, mais um tópico. Para usar os 2 pontos também eu uso para introduzir um esclarecimento e uma explicação. Vamos ver um exemplo? Ela conquistou tudo o que desejava. 2 pontos. Sua realização pessoal. Oh, coisa boa, hein? Nós também vamos. Ponto final. Viram só? Como que é simples também usar os 2 pontos? Muito fácil, né? Eu acho que vocês já estão cheios de bagagem, cheios de conhecimento aí, hein? Tô achando que essa reescrita vai ficar riquíssima, vai ficar corretíssima, vai ficar bem organizada, vai ficar bem pontuada. Colocando em prática, então vocês vão pegar todos os ingredientes dessa receita que a Pro ensinou para vocês e vão fazer a receita de vocês. E vocês devem lembrar, hein, que se vocês trocar algum ingrediente dessa receita, o sabor vai ficar diferente. Não vai sair aquela receita que vocês queriam fazer. Vocês vão mudar a intenção da receita de vocês. Queria fazer um bolo e colocou sal. Virou uma torta salgada. Isso mesmo. Vocês vão comparar os sinais de pontuação a ingredientes. E a receita que vocês vão fazer é o texto de vocês, pessoal. Mãos à obra. Pegue seus ingredientes. Pegue uma bacia. E vamos misturar e colocar cada ingrediente no seu devido momento, no seu devido lugar. E a receita, então, vai ser a reescrita do seu texto. Como a Pro disse, nós vamos partir para a segunda reescrita sobre o texto lá do meio ambiente. Só que dessa vez vocês vão
colocar em prática o que aprenderam hoje. Os sinais de pontuação. E não se esqueçam também de colocar em prática o que aprenderam na aula passada. A organização do seu texto, os parágrafos, organizar tudo certinho. Lembrando de começar o seu texto, o seu parágrafo, sempre com letra maiúscula. Lembrando que cada parágrafo um recuo. Lembrando então que a pontuação eu vou colocar em prática na escrita a intenção do meu texto. Eu vou fazer com que essa intenção esteja de acordo com meus objetivos. Usando o que então, pessoal? A pontuação. Na oralidade, eu vou falar, eu vou sorrir, eu vou expressar, eu vou mudar o tom de voz. Na escrita, eu vou colocar o meu carro-chefe, os sinais de pontuação. Certo, pessoal? Então, releia o texto, refaça colocando em prática os seus conhecimentos e bora lá para a nossa segunda reescrita. Tchau, até a próxima aula. Beijo, pessoal. Tchau.